Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do bom Deus neste dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Como é bom e agradável tomarmos parte juntos nesta celebração. Juntos ainda que separados, lá se vão 117 dias da nossa quarentena, que em nada tem impedido a continuidade da nossa vida devocional e mesmo comunitária, pois estamos unidos em amor, pelos laços da cruz e no mover do Espírito Santo, que é um só e em todos nós habita, é que tomamos parte juntos num grande canto de exaltação, de louvor ao nosso Deus. Sejamos nele dirigidos pelas nossas irmãs, a pianista e organista Gisele Santana, a nossa maestrina e soprano Helen Heinsley. Cantemos! Deus filhos sabem que não falha.
Convido você a baixarmos a fronte, a fecharmos os olhos e a levarmos o coração a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, com alegria tomamos parte no culto do Senhor. E tão somente o fazemos por obra da Tua graça para conosco, pois providenciaste, ó Deus, em Tua misericórdia, esta ocasião e este tempo, para que nos víssemos assim reunidos em o nome de Jesus e no mover do Espírito Santo gozássemos deste verdadeiro encontro contigo, no qual temos a oportunidade de adorar-te, louvar-te, de bendizer-te, de exaltar o teu nome, de cantar a tua glória, de evocar a memória das tuas maravilhas e receber de ti toda a sorte de bênçãos espirituais que tens para os que são teus. A ti, Senhor, nós adoramos e louvamos, tudo fazendo no nome santo do Cristo Jesus, teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 65, salmo previsto pelo Lecionário Cristão para este domingo. Vamos abrir juntos, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 65, façamos a leitura deste Salmo de Davi que fala assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra do salmista fala-nos da grandeza do coração de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, do modo como graciosamente abençoa os que lhe pertencem. Este é o nosso Deus, um Deus de maravilhosa graça. E a sua maravilhosa graça é cantada pelo coro Aideia Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com o primoroso acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Ouçamos o coral. Maravilhosa graça,
cantamos a glória do Senhor, já falamos da sua maravilhosa graça. E tudo isto nos convida à fé, a nos entregarmos aos seus cuidados, a confiarmos às suas mãos benditas os nossos corações e seus anseios todos. Neste tempo, se você puder fazê-lo, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, guarde alguns instantes de silêncio e converse com o Pai Celestial no seu íntimo. E sinta o seu doce afago no agir do Santo Espírito, a consolação que é sem par e a paz que nos advém de Cristo Jesus, o Salvador. Senhor Deus, a tua misericórdia é a causa de não nos vermos consumidos nos nossos próprios descaminhos. Tu nos tens sustentado, ó Pai bendito, e nos dirigido por vereda segura, por caminhos que são teus, rumo ao alvo que nos preparaste. E nós te rogamos, Senhor, que continues a ser conosco e também com nossos queridos todos, pois só Tu és o bom pastor das nossas vidas e que sabemos que em Ti nada jamais nos faltará. Temos por certo que hás de continuar conduzindo-nos às águas de descanso e às pastagens verdejantes, dando refrigério às nossas almas sequiosas, mormente nestes dias maus que vamos atravessar. Continua a ser gracioso para conosco, ó Pai bendito, e nós assim te glorificaremos, não apenas de palavra, mas com a inteireza do nosso ser. Assim oramos, em nome do Cristo bendito, nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Envoltos nesta mesma atmosfera de contrição, é que cantamos, sendo dirigidos no cântico pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heinzle, nossa maestrina e soprano. Cantamos unindo a letra do cântico às nossas orações.
Estes têm sido tempos difíceis para todos e a igreja não escapa a esta realidade. Enfrenta também dificuldades enquanto instituição, atuando em diversas frentes e tendo de honrar uma série de compromissos nada leves, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Temos vencido cada batalha em o nome de Jesus. E isto porque o Senhor é fiel e tem abençoado esta comunidade através do zelo manifesto por seus membros na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. E você pode continuar a fazê-lo, a enviar os seus recursos à igreja, apoiando a obra que nela é realizada através dos meios eletrônicos e seguros nestes tempos de pandemia e de isolamento social em que devemos evitar ir às ruas. Você encontra agora na tela do seu monitor os dados da conta corrente da nossa igreja. E através do Internet Banking, até mesmo sem sair de casa, pode participar deste ato de culto, o momento do ofertório. Vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos consegue de tomarmos parte nesta obra que é sua. Falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, és Deus misericordioso e fiel, e nós te somos infinitamente gratos por tudo aquilo que tens operado nas nossas vidas, pois a despeito das lutas e das muitas dificuldades, permanecemos firmes e de pé, sendo sustentados pela tua boa mão e dirigidos por caminho seguro, rumo ao alvo que está posto por ti mesmo diante de nós. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de tomarmos parte nesta empreitada, a obra do teu reino, encaminhando à igreja dízimos e ofertas que são sinal da tua providência nas nossas vidas. Rogamos-te, Senhor, que continues a abençoar a igreja que plantaste neste bairro de Copacabana, que continues a manter de pé esta obra que iniciaste e conduziste até aqui, e que continues dando-nos condições de nos mantermos fiéis e zelosos ao compromisso contigo à causa do reino que é teu. Abençoa estes recursos, faze-os prosperarem nas tuas mãos e servirem a bênção de muitos. Para a glória do teu nome, esta é a oração que fazemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta hora eu convido você a abrirmos as nossas Bíblias mais uma vez, desta feita, para meditarmos na palavra do Senhor. E o texto da nossa reflexão está no Antigo Testamento, no livro do Eclesiastes. Abra comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, no livro do Eclesiastes, no capítulo número 4, onde nós vamos ler desde o versículo 9 ao versículo número 12. Livro do Eclesiastes, capítulo 4, desde o versículo 9 ao versículo 12. Assim nos fala esta porção da palavra do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é frequentemente visitado
numa circunstância muito específica, as celebrações de casamento. Este é, na liturgia, o lugar por excelência em que nos encontramos com esta porção das Escrituras dentro da igreja. E é bastante apropriado que isto se dê, uma vez que as palavras iniciais do texto são precisamente estas: melhor é serem dois do que um. No entanto, não devemos estreitar demais o horizonte de significado que este texto contém em si. Porque, antes de referir-se à realidade conjugal, matrimonial, o texto está falando-nos da realidade de estarmos juntos, da união. A sua mensagem em síntese é melhor, é preferível, é mais desejável estarmos unidos do que separados. E é precisamente sobre isto que vamos meditar hoje, à luz da palavra lida. Falar de estar separado me remete a uma pessoa solitária, a poetisa Emily Dickinson, que, a despeito de ser assim, sozinha, encontrava na sua solitude um grande combustível para a produção de belas poesias que nos encantam e nos aquecem a alma. E uma das poesias da Emily Dickinson eu quero ensinar hoje a você. Ela diz assim: para se fazer uma campina, bastam 3 coisas: um trevo, uma abelha e fantasia. Porém, se faltar o trevo ou faltar a abelha, basta a fantasia. Vou repeti-la para você. Para se fazer uma campina, bastam 3 coisas: um trevo, uma abelha e fantasia. Mas, caso falte o trevo ou ainda a abelha, basta a fantasia. Essa poesia me deixa intrigado por várias razões. Dentre elas, pelo fato de que a poetisa, a Emily, deseja fazer uma campina, mas ainda pelo poder que atribui a fantasia. E pensar nestas 2 dimensões que o texto carrega em sua mensagem, na importância que a autora dá a uma campina e no poder que atribui à fantasia, me faz pensar no Deus Criador dos céus e da terra, das nossas vidas, o Deus bíblico, que também, com alma de poeta, lançou mão da sua palavra para criar o mundo e nele colocar um lugar também muito especial, um jardim, que por analogia me parece ser assim algo próximo da campina idealizada pela poetisa Emily Dickinson. Na origem da palavra jardim está a ideia de um lugar especial, um lugar de deleite e reservado a poucos. E tenho a plena certeza de que, em linhas gerais, assim se configurava também a campina daquela poetisa. Ah, o nosso Deus criou o seu jardim, movido pelo seu desígnio, ou, por analogia, pelo seu sonho. E o fez porque é poderoso e capaz de fazê-lo. Mas, a bem da verdade, quando o que está em jogo não é o próprio Deus, mas o homem, nós mesmos, com nossos parcos recursos, já não temos alguém tão poderoso assim.
Mas, a despeito das nossas limitações, somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Temos em nós esta semente poética, esta verve arde em nosso seio. E também temos os nossos sonhos, as nossas fantasias. E nelas está encerrado grande poder. Poder de criar, de produzir coisas de valor, coisas bonitas, coisas especiais, coisas que promovam deleite, jardins. Assim como Deus, poeta e jardineiro, nós, suas criaturas, moldados à sua imagem e semelhança, temos também esta mesma verve, a da poesia, a da jardinagem, a da produção de coisas belas. Mas, se Ele tudo pode operar sozinho, nós não temos a mesma facilidade. E à luz disto, o texto se torna especialmente relevante e significativo para nós. Porque ele fala do trabalho que realizamos. Você atentou para o verso inicial, o verso de número 9, ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E o nosso trabalho poético, o nosso trabalho de jardineiros, o nosso trabalho de produzir coisas especiais que promovem o bem e causam deleite, ele está tipificado aqui. E o texto tem algumas lições para nos dar acerca deste mistério. E para elas eu quero dirigir o nosso olhar desde agora. A primeira coisa que o texto nos diz no verso 9 é que é melhor estarmos juntos do que separados, porque obtemos melhor paga do nosso trabalho. O texto está se referindo à nossa capacidade de ação, à nossa capacidade produtiva, aos resultados que obtemos no nosso trabalho, quando trabalhamos sozinhos e quando unimos as nossas forças. Eu sei que este é um tremendo clichê, mas é absolutamente verdadeiro. A união faz força. Quando conjugamos as nossas capacidades, produzimos muito mais. Eu não sei se você já fez a experiência da jardinagem, mas cuidar de um jardim é algo bastante complexo e trabalhoso. As plantas são exigentes. É preciso afofar a terra, é preciso adubar a terra, é preciso limpá-la das ervas daninhas, é preciso dispor as mudas no solo adequado, distanciadas adequadamente umas das outras. Há plantas que gostam de sol, há outras que gostam de sombra, há outras que precisam de vento. Umas gostam de um solo mais fértil, outras preferem um solo mais árido. Há tantas questões, tantos fatores a gerir que demandam atenção e esforço. Uma pessoa sozinha pode fazer muita coisa aí, mas quando temos duas, podemos fazer muito mais. Quando temos 3, 4, mais ainda. E é por isto que o nosso Deus, tenho por certo, chamou-nos a sermos uma coletividade, não meramente um somatório de indivíduos. O nosso Deus nos chamou a sermos povo e a vivermos conectados uns com os outros. Aliás, a esse respeito, o apóstolo Paulo usou a figura do corpo humano, dizendo que os membros da comunidade de fé são como as partes de um corpo,
que estão assim ajustadas umas às outras, cooperando umas com as outras, cada uma desempenhando o papel que lhe compete. O dedo não tem a mesma função da mão, mas que seria da mão sem o dedo? Ora, cada um tem uma razão para estar ali e uma contribuição significativa a prestar. Mas o fato é que o corpo precisa estar assim, todo unido, pois um dedo separado do corpo, já para nada presta, nada mais pode fazer. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque produzem muito mais. O texto prossegue dizendo-nos no verso 10 que é melhor serem dois do que um, é melhor estarmos juntos do que separados. Por quê? Verso 10. Se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. O texto está falando das dificuldades que são inerentes à obra, seja ela qual for. O trabalho, o jardim que vamos plantar, o sonho que sonhamos e abraçamos juntos, ele nos impõe um custo. É possível que venhamos a tropeçar, que venhamos a cair, é possível mesmo que venhamos a nos machucar. O texto está falando das lutas que haverão de ser travadas pela causa que abraçamos. E quanto mais significativa ela for, mais elevado será o seu custo também. Tudo aquilo por que vale a pena lutar demanda lutas intensas e às vezes bastante aguerridas. Mas veja, uma coisa é tropeçarmos, cairmos e nos ferirmos enquanto sozinhos. E outra coisa completamente diferente é vivenciar estas realidades quando temos companheiros ao nosso lado. Quando temos pessoas que se importam conosco, que podem nos estender a mão, nos dar o braço, nos firmar e nos ajudar a prosseguir adiante. O texto está falando do poder que há na união e na capacidade que temos de nos apoiarmos uns aos outros. Aliás, um mistério da sociedade de fé, da comunidade que é a igreja, pois o próprio Senhor nos disse: suportai-vos uns aos outros, tomai as cargas uns dos outros. É para isto que fomos chamados. Quando abraçamos esta causa, quando abraçamos juntos este projeto de vida que é o Evangelho e que se reflete na igreja, o fizemos assim, unidos, a fim de que um comunicasse para o outro as bênçãos que tem recebido de Deus. Para isto Deus nos abençoa, para sermos uma bênção. Portanto, o texto está nos falando da vivência das dificuldades, do enfrentamento das lutas e do modo como faremos com muito mais firmeza e com muito maior êxito se o fizermos juntos. Porém, o texto tem algo mais a nos dizer. O versículo 11 traz uma figura que é a do leito conjugal. Ele diz assim: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? É bem verdade que imediatamente nos remetemos ao leito matrimonial, mas esse significado também pode ser ampliado, uma vez que no clã, muitas vezes, as famílias dormiam desta forma. No deserto, experimenta-se calor atroz, causticante durante o dia, mas frio sobremodo agudo durante a noite. E muitas vezes as famílias precisavam dormir todas desta forma, juntinhos.
O texto, por ampliação do seu sentido, nos fala do modo como mantemos aquecido o nosso sonho, o nosso projeto, o jardim que idealizamos. Ele nos fala da importância que há em mantermos esta chama vívida, acesa, ardente nos nossos corações. Sim, porque as dificuldades que a vida nos impõe podem tentar fazer com que ela se apague. Muitas vezes experimentaremos frustrações que virão a nos desanimar, que virão a nos abater, que farão esmaecer o brio que carregamos em nosso peito. No entanto, se tivermos conosco companheiros de caminhada, se tivermos conosco irmãos e irmãs que continuem a nos motivar, que continuem a nos dizer que vale a pena, que continuem a nos animar e a nos empurrar adiante, prosseguiremos. E essa chama arderá dentro em nós. E isso só pode se dar na comunhão íntima, e a figura do leito fala justamente desta intimidade. É óbvio que não me refiro ao leito em termos literais, mas a partir daquilo que ele evoca, da caminhada de proximidade, é caminhando juntos que estreitaremos os nossos laços. E à medida em que os nossos laços se fortalecerem, nós nos fortaleceremos também. Como é significativo o fato de que o nosso Deus, manifesto na pessoa de Jesus, deixou que o seu corpo fosse rasgado e assim o seu sangue vertido, para que à luz do seu sacrifício nós nos tornássemos um corpo que ninguém mais poderá separar. Sim, porque fomos unidos em amor e nada nos separará do amor de Deus. E este amor que arde dentro em nós, qual chama acesa, vai sendo assim alimentado na experiência da comunhão, da intimidade, do convívio da família da fé. Nos motivamos uns aos outros, nos animamos uns aos outros, nos encorajamos uns aos outros com palavras espirituais, com o testemunho das nossas próprias experiências com Deus, e isso nos leva a seguir em frente, sem desânimo, sem esmorecimento, mas confiadamente no agir do Santo Espírito, em o nome de Jesus. Mas o texto tem mais algo ainda a nos dizer. O verso 12 nos diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O texto está chamando a nossa atenção agora para o fato de que há dificuldades inerentes ao próprio projeto. A obra que abraçamos, ao sonho que sonhamos juntos e nos lançamos a concretizar. Sim, ele por si só já nos impõe uma série de dificuldades. No entanto, o texto está nos dizendo que, para além destas dificuldades, há outras que vêm de fora. O Senhor Jesus já havia nos prevenido acerca disto. Quando comissionou os seus discípulos, disse-lhes: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Fala-nos de oposição severa, oposição de morte, sim, porque um mundo comprometido com a morte nada quer ter com a vida. Um mundo dominado pelas trevas não quer ter parte com a luz. Um mundo de desolação, como este que encontramos ao nosso redor, não quer dar lugar a um jardim, lugar de deleite e de benesse, como este sonhado, acalentado pelo poeta. No entanto, Deus colocou em nós esta semente
este sonho que em nossa fantasia idealizamos e que com o esforço das nossas mãos vamos levando a concretizar no poder de Deus. E assim perseveramos, certos de que as oposições virão, mas a ela faremos frente no agir do Espírito nas nossas vidas. Porém, mais uma vez, uma coisa é lidar com essas oposições sozinho, como indivíduo, e outra coisa é fazer frente a elas, tendo ao lado companheiros de caminhada, irmãos e irmãs que vão junto conosco ao enfrentamento das lutas do tempo presente. Nesta união, há grande força, muito poderemos realizar. E o texto, por fim, está sublinhando para nós isto: como é melhor, como é preferível, como é mais desejável estarmos juntos do que separados. E esta mensagem poderosa fala-nos com urgência, especialmente neste tempo que estamos vivendo, este momento tão desafiador de pandemia e de isolamento social, em que a separação nos é imposta por força das circunstâncias. Sim, é verdade, estamos fisicamente apartados uns dos outros. No entanto, os nossos laços, aqueles que nos unem, são, acima de tudo, laços espirituais, laços de amor. Em cada coração faz morada o Espírito Santo de Deus, que é um só e que nos mantém assim ligados, e em o nome de Jesus perseveraremos, cultivando a nossa união e a nossa unidade pela fé, fazendo face aos desafios que virão, pois eles hão de vir, mas fazendo-o na certeza da vitória que se dá no poder de Deus e em o nome de Jesus. Portanto, nesta palavra perseveraremos, e Deus, por meio dela, tenho certeza, muito nos abençoará. Sigamos unidos, pois é melhor estarmos juntos que separados, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra para a igreja, vamos ouvi-lo, pois fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 113, no versículo 5, diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Nosso Deus é incomparável, e o Salmo 113 nos dá algumas ideias sobre isso. Primeiro, ele fala que nosso Deus reina sobre todas as coisas, sobre céus, terra e vidas. Nosso Deus é soberano sobre tudo. Segundo, é que levanta o caído, aquele que está passando necessidade, aquele que passa por dificuldade. Nosso Deus é capaz de levantá-lo também, colocá-lo até diante de príncipes. Não existe história que não possa ser corrigida pela ação do nosso Deus. Terceira coisa que ele fala no versículo 9 é dar amparo e alegria. Até a mulher que não tem filhos, que não tem família, e necessariamente no antigo Israel, quem não tinha família acabava passando por necessidades, por dificuldades, mas Deus era aquele que dava a provisão e as pessoas e a família e a comunidade que era necessária. Quem é como nosso Deus? No final do Salmo 113, a gente percebe que não há outro igual ao nosso Deus. Nosso Deus é único, Ele é digno de ser louvado. E eu te convido, como resposta ao Deus que é revelado no Salmo 113, em toda a palavra do Senhor, você louvá-lo e adorá-lo. O Salmo começa assim: louvai, servos do Senhor, louvai ao nome do Senhor. Esse é um convite. Adore a Deus. Veja quem Ele é e dobre o seu joelho em adoração. Uma boa semana para você. Nosso coro, o coro Aideia Moraes, além de produzir as maravilhosas gravações que enriquecem as celebrações litúrgicas da igreja a cada domingo, está realizando agora também uma reunião semanal, toda semana, às quintas-feiras, às 18 horas,
O coro se encontra para conversar sobre o trabalho, para orar juntos. Tem sido um tempo abençoador e abençoado. E eu gostaria de ouvir um pouco da nossa maestrina a respeito deste novo trabalho. Vamos ouvi-la. Bom dia, irmãos. Eu estou aqui hoje para fazer 2 convites para você. O Coro Aideia Moraes tem participado dos cultos com um hino por semana. Nós gravamos esses vídeos em nossas casas, que são editados. E o meu convite é esse. Será que você não quer cantar com a gente? Se quiser, é muito bem-vindo. É só falar com o pastor que ele vai falar como que funciona e você vai entrar em contato comigo e pode participar do Coro Aideia, tá bem? E o segundo é para as reuniões que agora acontecem na quinta-feira, às 18 horas, do Coro Aideia. Você pode participar também dessa nossa reunião, tá bom? Seja muito bem-vindo. Espero vocês, então, na quinta-feira, às 18 horas, em nossa reunião pelo Zoom e também para gravar os vídeos e cantarmos juntos. O Conselho da Igreja tem uma palavra para trazer a você acerca dos desafios que a nossa instituição tem enfrentado neste tempo tão peculiar que vamos vivendo, este tempo de pandemia e de crise econômica. Alguns desses desafios se dão no âmbito do nosso patrimônio, dos cuidados com o mesmo. E eu gostaria de trazer a você algumas notícias acerca disto. É sabido que nas últimas semanas, fortes ventos sopraram sobre a cidade do Rio de Janeiro e a nossa igreja foi também atingida pelos seus efeitos. Objetos acabaram sendo lançados sobre os nossos telhados, especificamente sobre os telhados da nossa zeladoria. Danificaram muitas telhas e também parte da estrutura que dá suporte às mesmas. Nós já providenciamos os reparos necessários, as telhas novas foram compradas, colocadas no lugar, o madeirame foi também consertado, já estamos novamente seguros e protegidos, graças a Deus. Recentemente também fomos procurados pelo condomínio Maués, que fica aqui vizinho a nós na Rua Barata Ribeiro 323, informando-nos quanto a uma infiltração decorrente de uma instalação muito antiga de nossa responsabilidade e da qual realmente não tínhamos conhecimento. Percebemos que esta instalação gerou infiltrações e danos na fachada do condomínio, mas também na sua parte interna, em uma das unidades, um dos seus apartamentos. Já estivemos no local, atendemos ao condomínio e aos seus condôminos e providenciamos a equipe que realizou os reparos necessários. Tudo foi consertado, tanto a fachada quanto a parte interna do apartamento e toda esta frente foi atendida pela graça do bom Deus. Também nos demos conta de que a nossa igreja, pela sua frente principal na Rua Barata Ribeiro, sofreu uma invasão, aparentemente de moradores de rua, que arrombaram um dos portões e fizeram de um dos nossos quadros hidráulicos uma espécie de esconderijo para cobertores, travesseiros, agasalhos, colchonetes e outros objetos afins. O material já foi removido e esta situação nos chamou a atenção para o fato de que estas grades precisavam de reparos, os portões precisavam de conserto e estávamos vulneráveis nesta frente. Agora, todo esse serviço já foi providenciado. Fizemos a total restauração das grades, dos portões, inclusive daquele que for arrombado. Tudo está novinho outra vez e deve ter uma vida útil longa pela frente, graças a Deus. Todos esses serviços que dizem respeito aos gradis, à infiltração no condomínio vizinho, nos fizeram atentar para a fachada do nosso templo, que há muito pedia por socorro. Muitos
pontos de reboco se desprendendo, a pintura já muito suja, deteriorada, comprometida, muitos sinais de infiltração e outros problemas mais. Estamos atuando nesta fachada no presente momento e a nossa igreja vai sendo assim recuperada, revitalizada, não apenas para a nossa alegria, mas também para o testemunho daquilo que Deus nos tem concedido vivenciar aqui, pois o cuidado com a sua casa fala com eloquência do valor que ele tem na vida de cada um de nós. Nossa igreja precisa refletir para a nossa comunidade a grandeza do bom Deus, o seu significado para cada um dos seus filhos. Portanto, estamos cuidando desta frente e a previsão é de que em até 3 semanas, você que passa pela Rua Barata Ribeiro e vê a fachada da nossa igreja, veja uma igreja nova, recuperada, revitalizada. Tudo isto é a mão do bom Deus agindo em nossas vidas. E a Ele damos graças hoje, sempre e sem cessar. Todos esses desafios que têm sido enfrentados pelo Conselho da Igreja e que dizem respeito à gestão desta nossa instituição geraram custos e custos altos, custos substanciais. Num tempo em que a economia está tão retraída, um tempo tão difícil e dificultoso para todos nós e para a igreja inclusive. E os presbíteros, membros do nosso conselho, querem trazer à comunidade uma palavra acerca disto. Vamos ouvir a cada um deles. Bom dia, irmãos. O conselho também manteve um olhar cuidadoso e de atenção para com os nossos funcionários. Nós decidimos que não utilizaríamos a medida provisória número 936 que o governo decretou para que empresas e entidades pudessem ter uma flexibilização nas relações de trabalho. Isto é, que essas entidades pudessem fazer a redução de jornada de trabalho com consequente redução de salários ou até mesmo suspensão dos contratos de trabalho. A gente, como conselho, entendeu que este momento era fundamental dar a segurança aos nossos funcionários de que a igreja estaria ao lado deles. E desta forma, mantivemos todos os salários, mantivemos todos os cargos que nós tínhamos na igreja, dando testemunho de que nós não nos pautamos por aquilo que nós vemos, mas nos pautamos por aquilo que nós confiamos, no Deus que há de suprir e supre cada uma das nossas necessidades. Agradecemos a cada um dos irmãos pela sua contribuição fiel, pelo seu dízimo, pela sua oferta, porque somente através dessa contribuição, nós como igreja podemos dar o testemunho de ajuda aos nossos funcionários, aos nossos irmãos e, mais importante, mantemos a casa do nosso Deus em perfeita condição. Deus os abençoe. Queridos irmãos, bom dia. Eu, como tesoureiro da igreja, gostaria de falar um pouquinho sobre as finanças da igreja. Eu gostaria de agradecer a fidelidade dos irmãos na entrega dos dízimos e das ofertas, que nos possibilitou um ótimo primeiro quadrimestre nesse ano. Mas pudemos perceber uma significativa queda na arrecadação de maio e de junho. As reservas que pudemos manter possibilitou o transcurso desses 2 meses de forma tranquila. Mas, diante dessas demandas que tivemos emergencialmente para a manutenção do nosso patrimônio, bem como de compromissos assumidos diante das pendências de administrações anteriores, confesso que causa um pouco de preocupação na manutenção dos próximos meses. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Não deixe de fazê-lo, né? É um dever nosso na manutenção
do nosso trabalho, do trabalho de Deus aqui em Copacabana. Então, obrigado. Irmãos, é uma alegria estar na casa do Senhor, a nossa igreja presbiteriana de Copacabana, tão amada, a igreja onde eu casei, onde eu criei a minha família, meus filhos. É uma igreja abençoada e abençoadora. E ela, nesse momento, está precisando de muitos cuidados. E estamos aqui nessa pandemia, trabalhando para que a casa do Senhor cada vez fique mais linda e mais perfeita. E precisamos de você, precisamos de todos vocês para concluirmos essa reforma, esses cuidados necessários que a casa do Senhor está precisando. Agradeço a todos os irmãos pela fidelidade nos seus dízimos, para que possamos continuar cada vez mais engrandecendo ao nosso maravilhoso e grandioso Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, somos convidados a prosseguir na caminhada com fé, certos de que Deus é conosco e unidos no agir do Santo Espírito. E em o nome de Jesus, vamos enfrentar as lutas e os desafios que virão, mas fazendo-o sempre na certeza da vitória que nos é dada na promessa do Senhor. Sigamos confiantes e que Deus nos abençoe. Chegamos ao fim desta celebração e eu convido você nesta hora a orarmos juntos conforme aprendemos do Mestre Jesus. A oração do Pai Nosso. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.